Olá, família brasileira, uma boa tarde, bem-vindos ao canal Olhos no Céu, boa tarde, boa noite, bom dia, independente da hora que você assistir a esse vídeo, a essas informações. Ainda chove bastante aqui na região sudeste, pelo menos no Rio de Janeiro chove e está fazendo frio, pleno mês de outubro, né? Vocês estão vendo aqui com essa blusa, né? Pois é, em pleno mês de primavera, um frio danado, parece inverno, mas não é só no Brasil não, no Chile também está fazendo muito frio. Então, meus amigos chilenos estão falando comigo que está fazendo muito frio lá. E falando em Chile, também a terra está tremendo. Terremoto 5,6 no Chile. Hoje, várias regiões do Chile sentiram esse estremecimento. E também um vulcão entrou em erupção. Vou averiguar, vamos do lugar. Então, terremoto sacode o norte do Chile, tremores são sentidos em várias regiões e abalos são relatados também em prédios. 5,6 não foi no deserto do Atacama, mas foi próximo da área habitada. Então os prédios balançaram e o vulcão da Indonésia entrou numa erupção intensa, emite uma poderosa coluna de cinzas. Qual vulcão? Já vamos ao assunto principal, né? Que é o Brasil com a bomba atômica e também os conflitos pelo mundo. Qual vulcão que foi? A Oreotobe, vulcão, o Monte Neotobe, entrou em uma poderosa explosão. Também houve evacuação em massa. A geologia também ela está dando muitos sinais, né? A geologia também está muito agitada, muito conturbada. Inclusive, ontem houve um terremoto de 4,2, um abalo sísmico. Eu fiz um vídeo sobre isso ontem à noite, na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, bem entre a Bahia e o Tocantins, entre os dois estados. O tremor bem foi ali. Muitas pessoas sentiram, muitos de vocês colocaram nos comentários que também sentiram o estremecimento, o abalo sísmico. Me perdoem. E aí são grandes mudanças que eu já falei para vocês, já mostrei minhas análises, estudos, provas, eu vou mostrando cada vez mais e mais. Apagão no Brasil, anomalias no Sol, explosões solares, apagões, eventos climáticos, terremotos, ou seja, vulcões, tudo isso aí são eventos apocalípticos, senhores, sinais típicos do fim dos tempos, né? Então, mesmo sendo um homem da ciência, eu reconheço que é isso que está acontecendo, tá? A palavra se cumprindo, não tem jeito. Inclusive as guerras está para acontecer uma guerra nunca vista na história humana. Pode combinar todos os conflitos que já ocorreram no mundo, desde quando o homem ainda estava em processo de criação da roda, estava esfregando ali um graveto, né, que através do atrito liberar a radiação e fazer o fogo, né? Então, desde aquela época até os tempos atuais, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Golfo, pode combinar todos esses conflitos. Todos estes conflitos, os mais modernos, os antigos, desde quando o homem esteve na Terra, pode combinar todos esses combates, esses conflitos, que não, mesmo se de uma forma combinada, não vai chegar aos pés da Terceira Guerra Mundial. Vocês podem ter certeza disso. Vocês podem ter certeza disso. Tá? A Terceira Guerra Mundial ela está em andamento e as potências mundiais, ao invés de se prepararem para combater a fome, um modelo econômico legal que ajude a todos, não. A briga por ego, a briga por poder, vai levar o mundo cada vez mais e mais para o abismo. E as potências estão gastando muita energia para darem continuidade na Terceira Guerra Mundial. Inclusive China, inclusive também a Coreia do Norte. É o que eu vou informar aqui para vocês. Mas o seu like, o seu joinha é de extrema importância e também o seu compartilhamento, tá? Então vamos aqui para a questão dos Estados Unidos. A Rússia novamente ameaçando os Estados Unidos e ameaçando o Donald Trump, porque Trump afirmou que quer enviar os mísseis Tomahawk para a Ucrânia caso a Rússia não termine a guerra. Se a Rússia continuar atacando a Ucrânia, ele vai ajudar, ele vai apoiar os ucranianos enviando os mísseis de cruzeiro Tomahawk.
E esses mísseis eles podem alcançar até 2.000 quilômetros de distância e podem ser acoplados a ogivas nucleares. Então, Dmitry Medvedev já se manifestou, o Dmitry Peskov, tá? E o Putin mesmo não fala nada, ele só coloca esses caras para darem um aviso. Olha, então os americanos, na época do Biden, apoiaram a Ucrânia o máximo que puderam, não é? Aí Trump entrou no poder, Trump tentou sair fora daquele conflito, agora Trump está voltando com os Estados Unidos de novo para dentro ali do combate e parece que Trump está com a intenção de apoiar os ucranianos, apoiar a Ucrânia. E até o Elon Musk já disse, uns anos atrás, foi logo no início da invasão, que no pensamento dele, né, todos os países, a OTAN, devem largar a Ucrânia de lado. Porque isso poderia acabar com o planeta. Parecer do Elon Musk. Elon Musk, olha, eu acho melhor deixar a Ucrânia de lado, a Rússia tomar a Ucrânia, fazer o que for, porque não é bom, porque se continuar essa questão pode gerar um evento a nível nuclear. Inclusive o Elon Musk, um dos motivos dele planejar levar humanos para Marte, porque ele acredita que o planeta está com os dias contados. Ou a Terra pode ser atingida por impactos de meteoros, ou até mesmo também uma terceira guerra mundial pode dizimar o povo da Terra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu a Rússia no último domingo que poderia enviar mísseis Tomahawk de longo alcance para a Ucrânia se Moscou não resolver seu conflito em breve, sugerindo que poderia estar disposto a aumentar a pressão sobre o governo Vladimir Putin usando um sistema de armamento-chave. Ou seja, se não terminar o conflito, continuar atacando a Ucrânia, então beleza, eu vou dificultar para vocês. Eu vou dar brinquedinhos sofisticados para os ucranianos e vocês agora vão se arranhar. Foi isso que o Donald Trump disse. Eu já vou falar também sobre o Brasil, sobre o deputado Kim Kataguiri, que está a favor, né, está propondo aí uma PEC para autorizar o Brasil a criar, desenvolver armas nucleares. O Brasil parece que o governo brasileiro está assistindo meus vídeos, né? Porque uma semana, menos, acho que 5 dias após eu sugeri que o Brasil deveria ter bombas atômicas, né? As autoridades brasileiras, inclusive o ministro de Minas e Energia também, levantando essa questão, logo após eu ter comentado isso aqui, né? Não é prepotência da minha parte, mas pelo menos ninguém nunca falou disso no Congresso. E agora as autoridades nunca falaram disso. O único que falou disso foi o doutor Enéas. Então aí agora, né, as autoridades brasileiras estão propondo esse tipo de coisa, também temendo uma invasão com o Brasil, porque agora virou moda um país querer invadir o outro. Venezuela querer invadir Guiana, e agora a Rússia e a Ucrânia agora virou moda. Moda. Então, dando continuidade a essa questão dessa ameaça aqui, eu não gosto dessas ameaças, porque uma hora acontece, tá? Eu não gosto. Eu poderia dizer, olha, se esse conflito não for resolvido, vou enviar Tomahawks, declarou Trump no domingo à imprensa a bordo do Air Force One, enquanto voava para Israel. O Tomahawk é uma arma incrível, muito ofensiva, e, sinceramente, a Rússia não precisa disso. Trump mencionou, poderia lhes dizer que se a AG não se resolver, bem, podemos fazê-lo, enviar os mísseis. Podemos não fazê-lo, mas poderíamos fazer o envio dos mísseis. Acredito que é apropriado mencionar isso, tentando ameaçar a Rússia com mísseis Tomahawk. Seus comentários vieram depois de uma conversa telefônica com o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, na qual Trump mencionou a possibilidade de enviar os Tomahawks. Eles querem ter Tomahawks indo naquela direção? Uma pergunta. Eu acho que não, comentou Trump referindo-se à Rússia. Eu acho que eu poderia falar com a Rússia sobre isso. Ele acrescentou que se os Tomahawks representam um novo passo em termos de agressão. Suas insinuações vieram depois que a Rússia atacou a rede elétrica da Ucrânia durante a noite, como uma parte de campanha contínua para paralisar a infraestrutura energética ucraniana,
de olho no inverno. Né? Realmente eu não concordo com isso, meus amigos. É o povo que está sofrendo. Né? O povo ucraniano que não tem nada a ver com isso, o povo russo também, né? Que não tem nada a ver com isso, tudo por conta de briga de egos, né? Sofrendo aí de uma forma desnecessária. Como se, sofrendo por um conflito que eu não vejo cabimento, eu não vejo lógica. Moscou também expressou extrema preocupação com a possibilidade dos Estados Unidos fornecerem mísseis de cruzeiro Tomahawk para a Ucrânia. O próprio Putin sugeriu anteriormente que se os Estados Unidos fornecerem mísseis de longo alcance para a Ucrânia, isso prejudicaria seriamente as relações entre Moscou e também Washington. Por sua parte, Zelensky descreveu a sua mais recente chamada com Trump como muito produtiva e disse que se discutiu o fortalecimento da defesa aérea, a resiliência e as capacidades de longo alcance da Ucrânia, junto com detalhes relacionados ao setor energético. Trump adotou, nas últimas semanas, uma postura notavelmente mais dura em relação a Putin, depois que o líder russo se recusou a participar de conversações diretas com Zelensky sobre a redução dos combates. Trump anunciou no mês passado que acredita agora que a Ucrânia poderia recuperar todo o território que perdeu para a Rússia, uma mudança drástica em relação aos repetidos apelos do republicano para que Kiev fizesse concessões para encerrar o conflito. Mas ao menos, por enquanto, o presidente dos Estados Unidos resistiu aos apelos de Zelensky para obter os Tomahawks. O sistema de armas permitiria à Ucrânia atacar dentro do território russo e colocar o tipo de pressão sobre Putin que Zelensky argumenta ser necessário para que os russos se envolvam seriamente nas conversas de paz. Estão conseguindo entender o contexto? O contexto é o seguinte, tá? O Zelensky manipulando, vamos dizer, a cabeça do Trump. Olha, você está tentando conversar com Putin, Putin não quer paz. Então o que você tem que fazer? Não adianta, tem que fortalecer a Ucrânia. A Ucrânia tem que botar pressão na Rússia, jogar mísseis lá dentro para eles poderem ceder. Então Donald Trump está indo nessa questão, entendeu? Ou seja, porque aí esses mísseis do Marrocos eles podem muito bem atingir Moscou. Eles podem atingir Moscou. O que acontece? Se algum líder russo tiver o CPF cancelado, tá? Imaginem se o Putin batesse as botas. A Rússia não iria pensar em partir para cima com tudo. Mesmo eles estando errados, mas hoje em dia é assim. O errado ele quer estar certo, não é? Hoje em dia não está assim, a banda não está tocando dessa forma, falando português bem claro. Pois é. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, tá? Está uma situação muito complicada, até agora não está tendo como dialogar com esses dois, com Putin e com Zelensky. Está difícil porque o Putin só quer abrir mão do cessar-fogo se a Ucrânia ceder grande parte do território e outras diversas questões. Zelensky não quer dar parte da Ucrânia. Aí a Rússia vai continuar bombardeando. Briga de ego também, porque a Rússia não vai aceitar afrouxar, arregar. A briga de ego muito grande entre China, Estados Unidos, Rússia, são as maiores potências do planeta, né? Então eles não querem se desmoralizar. Então, a grande questão também é o ego, né? Trump disse a bordo do Força Aérea 1, realmente eu acredito que Putin ficaria bem se resolvesse isso, e que caso contrário não vai ser bom para ele. As informações são da agência de notícias AP, né? E a grande questão também, né? A grande questão é que os mísseis Tomahawk de cruzeiro pode ser acoplado neles ogivas nucleares, tá? E como se não fosse suficiente, a Coreia do Norte também está se preparando com tudo. Teve um desfile do Dia dos Trabalhadores, né? A Coreia do Norte exibe novo míssil intercontinental em desfile militar. O evento comemorava o 80º aniversário do Partido dos Trabalhadores do país. O líder norte-coreano Kim Jong-un supervisionou um grande desfile militar exibindo o novo míssil balístico intercontinental diante de funcionários de alto escalão internacional, informou a mídia estatal KCNE
no sábado, dia 11. Diversas autoridades estavam, né, nesse desfile. Foi na noite do dia 10, sexta-feira. O premier chinês Li Xiang, o presidente russo Dmitry Medvedev e também o chefe do Partido Comunista do Vietnã, To Lan, foram vistos ao lado de Kim Jong-un no desfile enquanto outros estrangeiros assistiam. Né? O Kim Jong-un, o que acontece? Qual a intenção do Kim Jong-un? É criar mísseis balísticos cada vez mais sofisticados com a intenção de atingir os Estados Unidos da América. Né? Enquanto isso, o deputado Kim Kataguiri apresenta a PEC que autoriza o Brasil a produzir armas atômicas. A proposta permite o uso de armas atômicas caso haja ameaça de conquista do território nacional. O mundo está mudando, senhores. Agradeço pela presença e até as próximas informações.